Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar falando para vocês 4 dicas que vocês precisam saber para escolher a melhor doutrina no seu estudo. Doutrina é aquele livro específico que a gente usa para estudar determinada matéria. Então, tem a doutrina de processo civil, a doutrina de direito constitucional, a doutrina de direito tributário. Então, são livros com todas as teorias, com todas as regras que você precisa saber sobre aquela determinada matéria. Quando a gente começa a faculdade, o professor ele vai te indicar a doutrina que ele gosta. Olha, gente, eu gosto muito dessa doutrina aqui para vocês estudarem essa matéria. Aí a gente sai da sala e vai correndo para a biblioteca pegar aquela doutrina. Se você não faz isso, eu recomendo, viu? Que senão você vai ficar sem esse livro na biblioteca. Mas tá ok. Às vezes, quando você começa a ler aquela doutrina que o professor indicou, você fica, meu Deus, não estou entendendo nada. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Então, algo que eu comecei a fazer durante a faculdade foi a seguinte: eu pegava a doutrina que o professor indicou e eu pegava uma outra doutrina que eu entendesse, que tivesse uma linguagem mais fácil de ser compreendida. Então, vou te falar aqui essas 4 dicas que eu fazia na hora de escolher essa doutrina para o meu estudo, a doutrina que eu mais gostava. A primeira coisa, eu escolhia um escritor, um doutrinador que não tivesse teses, teorias contrárias ao ordenamento jurídico brasileiro. Então, por exemplo, você não vai estudar dentro de direito penal as penas, você não vai pegar um doutrinador que diz que sim, que existe pena de morte no Brasil, sem ser aquela pena de morte em caso de guerra declarada, mas o doutrinador vai ficar falando que sim, que existe pena de morte caso você cometa um homicídio. É totalmente ao contrário do ordenamento jurídico brasileiro. Então eu recomendo primeiro que você dê uma pesquisadinha, dá uma lida para ver se o doutrinador ele dá umas viajadas fora do normal. Segunda coisa que eu fazia era olhar o índice da doutrina e ver se dentro daquele índice tem todo o conteúdo que vai ser dado na minha matéria. Então, eu pegava lá o plano de aula do professor, ele já tinha lá tudo que ele ia dar no semestre. E eu ia olhando para ver se dentro desse livro, dentro dessa doutrina, tinha todas as matérias que meu professor ia dar durante o semestre, para não ter que ficar pegando mais de uma doutrina. Terceira coisa, que foi o que eu disse aqui no início, eu gostava de pegar doutrinas com a linguagem fácil de ser compreendida. Então, algo que eu fazia era pegar aquela doutrina e eu abria ela no meio, assim, abria em qualquer página. Eu abria em qualquer página e começava a ler. Começava a ler aquele parágrafo aleatório. Se eu conseguisse entender o raciocínio jurídico daquele parágrafo, eu pegava o livro. Então, eu não quero que você pegue a sua doutrina e comece a ler lá do capítulo 1. Eu vou ficar lendo, porque assim vai ser fácil de você compreender, porque você já tá olhando lá desde o início da linha do raciocínio jurídico. Então, pega a sua doutrina e abre ela no meio. Ela vai estar assim, lá na bagunça do raciocínio jurídico. E começa a ler. Se você conseguiu entender, pega, que o livro é bom. E a última dica, e acredito ser uma das mais importantes, pegue um livro atualizado. Um livro de 2018, acho que assim, de 2017 pra cá. Eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo em 2025, mas pega assim de 3 anos anteriores pra cá, porque muita coisa muda, muita coisa se altera. Então pegue um livro atualizado. Uma dica: algumas bibliotecas de algumas faculdades, elas têm a biblioteca virtual. Na minha faculdade tinha. E os livros mais atualizados costumavam ser esses livros do site virtual. Não é algo que eu não gosto de ler livros pelo computador, mas você pode tentar complementar a sua leitura, porque algumas coisas se alteram. Então, você não vai pegar um livro de processo civil de 2014, não, porque em 2015 começou a viger o novo Código de Processo Civil. Você não vai pegar um livro de direito do trabalho de 2015, porque em 2017 entrou em vigor a nova CLT. Foi em 2017? Acho que foi. Se não for, me corrija, tá? Essas foram as dicas. Eu espero que te ajude na hora de
procurar uma doutrina. Sério, siga essas dicas que não tem erro. Ah, e não esquece de pegar a doutrina do professor também. Vou até comentar aqui uma coisa com vocês. Não estava no meu roteiro, que eu tenho um roteiro de vídeo, gente, que senão eu esqueço tudo que eu tenho que falar. Mas não estava no meu roteiro, mas eu decidi falar aqui pra vocês como é que eu estudava com duas doutrinas. Eu fazia as minhas anotações em sala, então o professor ele ia explicar sobre os direitos reais. Então ele começava lá falando sobre o conceito de direito real, os princípios, as teorias. Na hora de eu chegar em casa e estudar, eu pegava a doutrina que o professor indicou e eu ia lendo o conceito. Sim, você vai ler muito, é uma faculdade que lê muito. Às vezes eu não entendia, não conseguia compreender aquilo lá. Eu partia para a doutrina que eu peguei de linguagem mais fácil. Então, eu tô lendo lá os princípios. Não consegui entender aquele princípio. Não sei, gente, eu não lembro os princípios de direito real. Princípio da casa bonitinha. Nada a ver. Eu peguei e li o princípio da casa bonitinha na doutrina do meu professor e eu não consegui entender. Então eu pegava a doutrina de linguagem fácil e começava a ler o princípio da casa bonitinha e aí sim eu conseguia compreender aquele princípio. Então era assim que eu estudava, ok? Com as duas doutrinas. Eu acho que vai ser útil pra você também. Então é isso, gente. Um beijo pra você, curta o vídeo, bons estudos e até o próximo vídeo.